ao Senhor, ó Senhor, abriu o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a sua vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3h da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5h da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é necessário
fazermos grande esforço para ouvir o Evangelho. É necessário desprezarmos o barulho do mundo para que a palavra de Deus entre na nossa vida, para que essa palavra dê frutos, nos transforme e assim transformemos a humanidade. No Evangelho de hoje, nós encontramos uma parábola. Nós encontramos uma parábola onde Jesus nos explica como é o funcionamento do seu reino. Vamos aguardar um instante enquanto os nossos irmãos passam e assim a gente aproveita melhor a palavra de Cristo. Como dizia, no Evangelho de hoje, nosso Senhor conta uma parábola e essa parábola tem o intuito de nos mostrar como funciona o reino de Deus, como se dá a ação de Deus que vem ao nosso encontro. Em primeiro lugar, o reino de Deus se dá porque Jesus nos chama. Esse é o primeiro elemento. O Senhor nos chama. Jesus passa na nossa vida e nos chama para segui-lo. Vinde trabalhar na minha vinha. Todo batizado recebeu este chamado. Todo batizado ouviu o próprio Jesus dizendo: vem trabalhar na minha vinha. E que vinha seria esta? A primeira vinha onde nós devemos trabalhar é a nossa casa. Ali nós devemos ser a voz de Cristo. Ali nós devemos ajudar os nossos irmãos e por eles serem ajudados para encontrarmos o caminho do céu. A nossa casa é a primeira vinha. É nela que o Senhor nos chama a trabalhar primeiro. Trabalhar primeiro na nossa vinha doméstica significa buscar ser um exemplo, significa viver nas coisas pequenas de cada dia, vivê-las em total confiança em Deus. Depois, no trabalho, nos círculos de amizade, ali devemos compreender como a vinha do Senhor, devemos aproveitar cada momento para falar de Jesus. Falar de Jesus não com as palavras, falar de Jesus, em primeiro lugar, com a nossa atitude cristã. Infelizmente, quantas vezes nós nos deparamos com cristãos que falam belíssimo sobre Jesus, porém, na vida concreta de cada dia, eles contradizem o que falaram de Jesus. Então, o discurso mais eloquente que nós podemos fazer sobre Cristo, ele não se constrói com palavras, mas se constrói com atitudes. Atitude de perdão, atitude de bondade, atitude de humildade, atitude de abertura em relação com os demais. O Senhor nos chama, vinde trabalhar na minha vinha. E o segundo elemento é que se o Senhor nos chama, Ele nos chama sempre. Vejam, no Evangelho de hoje, o Senhor saiu para chamar os empregados, saiu de manhã cedo, saiu às 9 horas, saiu meio-dia, saiu 3 horas da tarde e saiu 5 horas da tarde. Isso significa que o Senhor continuamente está chamando, que o chamado de Deus não é apenas uma vez na vida, mas que este chamado é recorrente, que este chamado é diário.
não seria cada domingo um novo chamado de Jesus para nós? Não seria cada vez que nós ouvimos a sua palavra um renovamento deste chamado? Nós precisamos então estar atentos ao chamado do Senhor, naqueles momentos concretos da nossa vida, onde Ele espera algo de nós, espera um testemunho nosso, espera uma abertura nossa de coração, espera que nós sejamos outro Cristo no coração da humanidade. Então, o primeiro elemento é o Senhor chama. O segundo elemento, o Senhor chama sempre. Deus não para de nos chamar. Cada novo dia é uma oportunidade de escutarmos o seu chamado. E por último, o Senhor recompensa a todos. Poderíamos cair, amados irmãos e irmãs, poderíamos cair como estas pessoas do Evangelho que começaram a medir o seu trabalho com o trabalho do outro. Passamos o dia inteiro, suportamos o peso do dia, suportamos o calor do dia. E estes outros que trabalharam 1 hora só, tu os igualaste a nós. Podemos com muita facilidade cair nesta tentação na qual caíram estas pessoas do Evangelho, julgando o nosso serviço melhor do que o outro, julgando a nossa resposta a Deus superior à resposta dos nossos irmãos, quando na verdade a nós não cabe o julgamento, a nós cabe sim continuarmos no trabalho do Senhor. Por isso nós lemos na primeira leitura: os meus pensamentos estão tão acima dos vossos pensamentos, os meus caminhos estão tão acima dos vossos caminhos, assim quanto está acima da terra o céu. O modo de Deus pensar é diferente do nosso. O modo de Deus julgar é diferente do nosso. Deus julga o coração, enquanto nós julgamos a aparência. Enquanto nós ficamos medindo forças uns com os outros, enquanto nós ficamos medindo a qualidade do nosso serviço a Deus, Ele está atento em perceber a boa vontade do nosso coração. Isso pode ser aplicado em vários campos da vida espiritual, mas gostaria de aplicar a um especificamente: a oração. Quantas vezes pensamos que rezar bem é rezar muito? Quantas vezes pensamos que o Senhor ouvirá nossas preces em face, em vista da quantidade de oração que nós fazemos? Quantas vezes podemos pensar que o Senhor vai nos ouvir, não pela sinceridade da nossa oração, mas quem sabe pela beleza dela, quem sabe pela insistência, quando na verdade o Senhor nos ouve de acordo com a sinceridade do nosso coração e da nossa vida. Quando na verdade a nossa oração agrada a Deus, não pela quantidade de parágrafos que possa ela ter, não pela quantidade de ave-marias que podemos dizer, mas pela sinceridade e o desejo de que o Senhor venha até nós. Ou ainda, a nossa oração, ela alcança os céus, na medida em que nós a fazemos como um gesto de abandono na vontade do Senhor, como um gesto de entrega completa nas mãos do Senhor. Por isso que no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então o Evangelho de hoje nos convida a todos nós, a nos darmos conta que nós temos um chamado: venha trabalhar na minha vinha. E como seria bom que nesta semana que estamos iniciando hoje, nós procurássemos compreender qual o trabalho o Senhor reservou para mim nesta semana. Qual será a sua vinha onde eu irei trabalhar? A segunda coisa
é que o chamado de Deus, ele é recorrente. Cada novo dia o Senhor nos chama para uma nova aventura ao seu lado. A aventura da entrega e da confiança no Filho de Deus. Por isso São Paulo dizia: sei em quem coloquei a minha esperança. E por último, o Senhor recompensa a todos, não de acordo com os nossos paradigmas humanos, não de acordo com a nossa lógica humana, mas o Senhor vai além dela, porque a medida do amor é amar sem medida, e Deus é amor, e Ele ama-nos sem medida. Por isso Ele derrama sobre nós, derrama na nossa vida generosamente a sua graça, sem fazer contas, sem olhar para o nosso ponto espiritual, mas pelo contrário, se derrama de amor em nossa existência e nos pede que nós assim o façamos. E por último, o Evangelho termina com essa frase que nós conhecemos tanto e repetimos com frequência: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Concretamente, o que significa essa frase? Significa que para chegarmos no céu, precisamos nos considerar os últimos. Para alcançar a vida eterna, precisamos aprender, nem que seja à força, precisamos aprender o caminho da humildade. Porque somente quem se humilha será exaltado. Pois somente quem sabe escolher o último lugar será elevado ao primeiro lugar. Assim foi com Nossa Senhora. Por isso, no Magnificat, ela disse, de modo tão belo, tão poético: Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso agora, e a partir de agora, as gerações me chamarão bem-aventuradas. No céu, poderemos repetir esta frase: Deus foi capaz de olhar para a humildade do seu servo, e agora, por todo sempre, serei feliz, porque agora sou o primeiro, já que na vida eu consegui escolher o último lugar. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da